Patrocinam o programa Pense Grande, o programa de maior audiência do Grupo Diário, a Cotricel, a parceira ideal para a safra de sucesso. Seja um associado da Cotricel. Feidenbank, invista no Feidenbank, um ativo de alta rentabilidade para a segurança da renda fixa. AR2Z, construtora e incorporação. 14 bis, estilo para viver, funcionalidade para morar. Sebrae RS, juntos a gente supera. E Verden, rastreamento e soluções, especialistas em sistemas para veículos comerciais, caminhões e máquinas agrícolas. E Cancian Imóveis, a maior imobiliária de Santa Maria e região. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Eu sou Carlos Costa Beber e esse é o programa Pense Grande número 104. Hoje vamos voltar a falar de tecnologia, de inovação, de empreendedorismo, de uma empresa que nasceu dentro da universidade e que se transformou hoje, está presente no Brasil inteiro. Nós vamos falar sobre Auster. Estou recebendo aqui hoje um querido parceiro de mais de 10 anos, o Saulo Pena Neto. Vamos contar essa história da Auster, que eu tive o prazer de conhecer há 10 anos atrás. Eu fui lá visitar, lá no campus da universidade, fui visitar a Auster, conhecer o trabalho da gurizada da engenharia. Eu lembro perfeitamente, Saulo, que vocês estavam iniciando com a produção de drones e o mundo estava começando também a difundir, a usar de maneira massiva os drones e na agricultura. E levou um bom tempo, que nós vamos saber agora, que houve uma virada de chave importantíssima e isso vai servir aqui de mote para mostrar como o empreendedor, Saulo, tem que ter a visão, tem que estar apurado, tem que estar linkado com o mercado para, na hora que for necessário, fazer as mudanças com segurança. Bem-vindo, Saulo. Depois de 10 anos, vamos botar, nos encontramos novamente. E, então, só para terem o currículo do Saulo, mini currículo, né, Saulo? Saulo Penas Neto é cofundador e diretor executivo da Auster Tecnologia, uma agtech gaúcha nascida no ecossistema de inovação da UFSM. Embora criado no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, a empresa expandiu sua atuação para outras regiões do país, com forte presença em Goiás, Bahia, Minas Gerais, tendo o Cerrado brasileiro como seu principal mercado. Olhem só agora. O foco da Auster é o desenvolvimento de sistemas para recomendação agronômica inteligente de insumos agrícolas em taxa variável e é posicionada como a única especialista no Brasil em recomendação de fertilizantes nitrogenados. Nós vamos traduzir tudo isso em seguida, mas o que é muito importante, quer dizer, vocês trabalham, orientam o produtor, orientam o agrônomo com informações, com inteligência para o melhor aproveitamento dos fertilizantes. Bom, esse pioneirismo rendeu à Auster reconhecimento nacional com a inclusão na prestigiada lista das 100 startups do Watch em 2022 e o prêmio de startup mais inovador da região central do Rio Grande do Sul em 2021. Bem-vindo, Saulo. Eu cheguei a macetear aqui, que são tantas informações que nós temos. Seja bem-vindo, Saulo. Vamos começar do começo. Como é que nasceu essa história de alunos ali da engenharia adentrar ao Parque Tecnológico da universidade, numa daquelas casinhas ali do antigo Parque de Exposições, e ali nasceu a Auster. Como é que nasceu essa ideia, como se formou essa ideia e os colegas que participaram desse grupo, Saulo? Bem-vindo.
Muito obrigado, Carlinhos. É um grande prazer estar aqui, 10 anos depois da gente se conhecer. Sensacional, né? Essa, né? A gente se conheceu, então, foi no primeiro programa de pré-incubação da então Agitec, né? Lá em 2015, então agora estamos em Exatamente 2025, né? Na época, a Áustria, inclusive, ela não era uma empresa formalizada, ela estava sendo idealizada, foi formalizada um ano depois, mas é um grande prazer, agradeço aí a oportunidade de estar trocando essa ideia aqui contigo. Mas vamos lá, vamos falar do começo da Áustria de forma bastante resumida, Sim. né? Então, eu e alguns colegas dos cursos de engenharia, era Engenharia de Controle e Automação e Engenharia Mecânica na UFSM, a gente integrava na época o projeto Carancho Aerodesign, né, que justamente tinha essa finalidade de desenvolvimento de aeronaves remotamente pilotadas, drones, né, aviõezinhos para competição. E a gente pensou na época, poxa, se a gente pensasse em algum negócio, algum uso comercial para esse tipo de solução, de produto, né? E aí a Áustria ela foi pensando nisso, já se pensava num viés mais para agricultura, se tinha demanda para isso, pensando em imageamento, pulverização, né? Hoje a própria pulverização com drone já é um negócio mais consolidado, mas na época não. E também a gente viveu um momento em que o drone, né, ele estava passando por uma transição assim no mercado não vou dizer uma transição, mas um plus assim, que era deixando de ser um brinquedo e se tornando uma ferramenta de trabalho, né? Muitas empresas, principalmente multimídia, já utilizavam, mas era pouco, né? Então, pensando um pouquinho no drone, anos 90, uso militar, drones grandes consolidou, depois 15 anos depois o negócio começou a funcionar como um brinquedo, e aí mais uns 10 anos o negócio começou a ser visto pelos olhos assim de uso comercial, né? Então a gente pensou dessa maneira e, obviamente, a primeira coisa, o que a gente sabia fazer? A gente sabia fazer drone, mais especificamente aviões, né? Sim, eu lembro, não tem nada a ver com o drone de hoje que vocês tinham naquela época, né? Isso. Era mais um avião, quase. Era um avião pequeno, né? Que voa sozinho, de forma autônoma, né? Enfim, porque a gente pensava no rendimento, porque pode voar por mais tempo. Na época, os multirotores, né, que a gente conhece mais hoje, eles tinham uma autonomia muito baixa. Enfim, sem entrar muito nos pormenores técnicos, mas a gente começou desenvolvendo a ferramenta porque era o que a gente sabia fazer. A gente sabia disso. A gente não sabia administrar uma empresa, a gente não entendia de mercado, a gente não entendia de RH, a gente não entendia. O que a gente sabia era fazer drone, sabia e gostava, né? E então, eu costumo dizer que a gente começou inventando uma chave de fenda antes de alguém inventar o parafuso. Muito boa essa. Porque a gente tinha uma ferramenta, ou entre aspas, uma solução, ou parte de uma solução, sendo que a demanda ainda não estava bem consolidada, principalmente no mercado da agricultura, né? Mas, enfim, essa é a primeira parte, né? Tu me perguntou como começou isso. E basicamente foi dessa maneira. Eu sou testemunha, né? Eu testemunha. Eu nem posso te mentir, porque tu esteve lá e viu, né? É verdade, é verdade, é verdade. E o segundo passo, porque vocês ficaram um bom tempo, digamos, ao redor daquele aviãozinho que estava ali. Quando é que você virou essa chave? Isso que é importante. Vocês foram malhando em ferro frio e viram que a solução estava dentro de casa. Exatamente. Então, vamos lá, né? Como eu falei, a gente nunca deixou de prestar atenção na agricultura. Nesse meio tempo, como a gente já entendia do drone, estava tirando do papel, então, tipo assim, a Áustria foi formalizada em 2016, final de 2016 a gente já tinha aeronaves voando, né, testando, enfim. Só que a princípio era um negócio mais multitarefa, poderia ser usado até para mercado militar, para aplicações militares, era um negócio tipo assim, ó, é uma plataforma, né? Sim, sim. Só que dentro do mercado, nenhum de nós conhecia agronegócio, tá? Nenhum de nós veio de família de agricultores ou tinha, vamos dizer assim, esse pé no campo, essa familiaridade. Mas a gente entendia, né, que o agronegócio brasileiro ele é gigante, ele é
capitalizado, ele tem demanda por tecnologia, ele aplica muita tecnologia e aí a gente começou a perceber que o uso de drone no campo não era assim eu chegar para um agrônomo, eu chegar para um agricultor e dizer, eu tenho um drone que voa, levanta com uma câmera e o cara vai dizer, é isso que eu quero. Não, na verdade, a gente viu que a gente estava, não vou dizer que é um passo à frente, mas que, né, deu aquele passo maior, desenvolveu a ferramenta, daí sendo que tinha uma lacuna, não tinha bem para quê aquilo. E aí o pouco que tinha no Brasil era, por exemplo, assim, o uso do NDVI, né, que são índices de vegetação, que é uma invenção lá dos anos 70, é uma invenção antiga, não é uma coisa tão inovadora, mas o uso na agricultura de forma comercial é uma coisa relativamente recente. Só que o pessoal falava muito em monitoramento. É tipo assim, vou o drone ou uso uma imagem satélite para ver como está a plantação. Só que a gente viu que aquilo não era o suficiente para te criar uma solução forte. Sim. Simplesmente monitorar algo não é uma solução, porque dali a pouco, vamos dizer assim, pensa pela mentalidade do agricultor. Eu estou pagando por um monitoramento, e aí aquele monitoramento, tipo, pode ser que tu identifique algum problema, pode ser que não, pode ser que acabe em pizza. Então, para o agricultor, tipo assim, ele pode estar pagando por uma coisa que ele não sabe qual resultado esperar, eu não posso dizer assim, não, mas lá com o Carlinhos a gente fez e não quer dizer que vai acontecer o mesmo. Então, buscando por essa solução no agronegócio, utilizando sensoramento remoto, câmeras multispectrais, que elas são específicas para observar atributos das plantas, lá em 2018, né? Então, lembra, a Auster fundada em 2016, 17, 18, a gente estava testando algumas soluções para identificação de reboleiras de nematóides, tá? Que são basicamente pragas que infestam o solo, que reduzem a produtividade. A gente foi super eficiente nisso, deu para fazer, identificava, dava para desenhar as reboleiras com centímetros de precisão, só que a demanda era muito baixa. Só que, ao mesmo tempo, uma coisa que era muito bacana em nós é que a gente ia muito até as fazendas, a gente ia nas feiras. Não era tipo assim, não, tem um congresso que é super caro, a gente viaja. Não, era um dia de campo, era uma feira, era conversar com o professor da universidade, conversar com o agrônomo para entender a linguagem, entender qual é a demanda. E aí surgiu, então, um cliente, na verdade era um potencial cliente que a gente estava visitando para conhecer a fazenda, que ele disse, olha, eu queria fazer nitrogênio em taxa variável na minha cultura de trigo. E na época a gente só pensava em soja. Porque assim, quem pensa na agricultura brasileira se aliena na soja. É o que mais tem. É o carro-chefe. E ponto. Só que a gente estava no Rio Grande do Sul, né? Tem basicamente uma safra de soja por ano. E eu te pergunto, qual é a empresa que sobrevive de 3 meses e aí o inverno? Daí a gente começou a conversar sobre o inverno, acho que era fevereiro na época. E ele disse, olha, o trigo eu queria muito fazer taxa variável de nitrogênio. Eu percebo que essa é uma demanda, ou melhor, é uma necessidade minha. Testei outras soluções e nada funcionou, não rodou, não deu certo. Vocês conseguiriam fazer? A gente disse, conseguimos. Tínhamos ali uns 2, 3 meses de prazo e, vamos dizer assim, voltamos para casa e até o inverno daquele mesmo ano a gente tinha que desenvolver alguma coisa para fazer. Bom, taxa variável vamos voltar de um pouquinho, para o pessoal entender. O que estimulou vocês muito? Vocês estavam num ambiente de pesquisa. Vocês estavam no meio de parceiros de outras startups voltadas para o agronegócio, né? E nesse período de 10 anos, vocês viram florescer empresas de sucesso. Algumas desistiram, ficaram pelo caminho. Mas nós temos exemplos maravilhosos desses 10 anos que nasceram ali dentro. Então, vocês sempre tiveram uma inspiração de persistir. E a nossa universidade, ela tem um foco muito grande, ela tem um background fantástico no agronegócio. O momento foi muito propício, o ambiente todo foi estimulante para vocês. E uma pergunta técnica, essa questão do nitrogênio variável, só para as pessoas que não conhecem, o que significa esse produto? Certo, vamos lá. De forma bastante resumida, tá?
Assim como nós, as plantas e os seres vivos precisam de nutrientes para sobreviver. Para as plantas, o nitrogênio é um deles e ele é o mais absorvido pelas plantas. Inclusive, a nível mundial, de todos os nutrientes, o nitrogênio responde por 60%, né, dos fertilizantes produzidos e aplicados. Então, ele é extremamente relevante. Eu costumo dizer que é graças a ele que as plantas ficam verdes, né? Ele constitui ali a clorofila, então ele constitui proteínas, então ele é essencial. E É aquele trio, né? NPK. o NPK, e o N vem primeiro, né? Isso. Então, tipo, a gente diz assim... Nitrogênio, potássio... Isso, e o nitrogênio, potássio e fósforo, né? Na verdade, é nitrogênio, fósforo e potássio, que são os macronutrientes primários que a gente diz, né? Daí depois... e a gente chama de macronutrientes primários porque eles precisam de uma quantidade maior, né, para as plantas. Então, são todos essenciais, só que o nitrogênio é demandado em maior quantidade. E aí, quando a gente pensa em tecnologia para recomendar, o nitrogênio parou no tempo, por causa da complexidade. O nitrogênio, para te ter uma ideia, aqui no Brasil, a agricultura de precisão é uma coisa muito forte. Santa Maria é um berço de agricultura de precisão. Eu vou repetir, Santa Maria é um berço da agricultura de precisão. Que eu diga, agronomia e o Colégio Politécnico. O Colégio Politécnico tem, inclusive, curso de graduação e pós-graduação, mestrado nessa área. Inclusive, eu quero fazer um pequeno parênteses falando de Santa Maria aqui, que além de ser um grande berço de agricultura de precisão, vide aí o projeto Aquários, né, um dos primeiros do Brasil, então tem já essa relevância quando se fala disso. O Advanced Farm, que é uma coisa um pouco mais recente, né, mas enfim, Santa Maria é forte, e quando a gente fala em nitrogênio e taxa variável de nitrogênio, foi a primeira universidade do Brasil que botou o dedo nisso. Que coisa. Isso antes de nós ainda, né, então... tem já vamos dizer assim, essa vocação. E voltando à questão do nitrogênio, quando a gente fala lá na agricultura, né, fósforo, potássio, até mesmo enxofre, o calcário para corrigir a acidez, já está consolidado como que a coisa tem que funcionar para te fazer uma correção precisa, que é o quê? Amostra de solo. Tu faz uma amostra aqui, tu faz outra amostra lá, com base nessas amostras, tu define a dose que vem aqui e a dose que vai lá. Né? Seria o mesmo que eu tenho uma multidão de 100 pessoas, eu faço um exame em cada uma para ver que dose de remédio elas precisam, ao invés de passar régua. Só que o nitrogênio não tem. Não funciona com a amostra de solo, porque ele tem uma dinâmica muito complexa, ele tem várias formas no solo. Para ter uma ideia, se cair um raio na lavoura, já muda o teor de nitrogênio. Qualquer coisa pode fazer mudar o teor de nitrogênio, então ele tem uma complexidade muito grande, inclusive nos manuais de adubação e calagem, é comum que o nitrogênio apareça de uma forma super resumida, praticamente tabelada. Tipo, não ensina a calcular. Dificilmente se ensina a calcular, porque é uma coisa assim, se tu mesmo calculando, normalmente tu erra. Então, o agricultor acaba fazendo muito na tentativa e erro, no empirismo. O consultor, ele pega o jeito e aí vamos dizer assim, ele tende a ficar com a mão boa para recomendar aquilo, mas nem sempre ele calcula. Então, a gente viu que tinha essa demanda, tinha soluções internacionais. No Brasil nunca rodou bem por questões mais operacionais do que científicas, né? Então, qual era o nosso desafio aqui? Fazer um diagnóstico de nitrogênio que funciona, né? Para início tem que funcionar. Saulo, pode ter um bom negócio com algo que não funciona? Pode, mas não é o nosso caso. A gente queria algo que funcionasse. Perfeito. E aí a gente tinha que fazer um diagnóstico rápido. Então, por exemplo, assim, utilizar o drone com a câmera multiespectral para, por exemplo, fazer um voo hoje e amanhã recomendar o nitrogênio. Só que essa recomendação, ela não é uma recomendação, por exemplo, assim, eu digo, Carlinhos, tu faz isso e assado. Não, ela é uma recomendação digital que é interpretada por uma máquina que aplica as doses conforme ela está rodando a lavoura. Então, tem que ser uma coisa que praticamente não tem impacto operacional na fazenda e que funciona e traz retorno, né? Esse era o desafio. Mas então esse é um senhor desafio, né? Não, um senhor desafio. Um grande desafio. Saulo, assim, eu estou encantado e certamente esse programa vai chegar em muitos amigos e muitas pessoas voltadas no agro e nós vamos levar essa mensagem, né,
da qualificação, e a gente vai abordar logo na frente, já temos que parar. O primeiro bloco já se foi, né? Começamos a conversar e nós estamos aqui então com o Saulo da Auster, uma empresa que nasceu dentro do Parque Tecnológico da Universidade, uma startup que hoje já vocês vão ver ainda mais, né? Já está presente aí em todo o Brasil no agronegócio. Nós já voltamos com esse Pense Grande, com um garotão aqui que pensa muito grande. Problemas e possibilidades. A única diferença entre eles é a sua perspectiva. Quando você olha para o mundo à sua volta, o que você vê? Nossos instintos e tradições guiam nossa perspectiva para aquilo que nos é mais valioso. Nossa terra, nosso alimento, nossa casa. Mas às vezes, para evoluir, é necessário mudar essa perspectiva para algo distante. Mas também muito importante, o nosso futuro. Essa é a perspectiva da Auster. E com uma nova visão de mundo, nós oferecemos a você as ferramentas e o conhecimento para tomar ações precisas hoje, garantindo um amanhã sustentável. Nós não buscamos apenas inovação, mas também novas tecnologias inteligentes para que a sua performance se mantenha em harmonia a longo prazo, com tudo o que a cerca. Auster Tecnologia. Uma nova perspectiva para uma nova agricultura. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Se tu quer abrir a tua própria loja, a gente te dá o passo a passo. Que baita vitrine, hein? E tá pensando em bombar nas redes e vender online? Temos muitas dicas pra ti. Curte e compartilha. E pra quem quer renovar o cardápio, a gente tem a receita. Um churrasquinho de fundamento. Seja qual for o teu negócio, o Sebrae é pra ti. Acesse sebraeprati.com.br e saiba como podemos te apoiar. O Sebrae é pra ti! O Sebrae é pra ti! Bem-vindo ao 14 Bis. Prepare-se para aterrissar em uma experiência singular de residir no coração da cidade, onde tudo está ao seu alcance. Aqui você tem acesso descomplicado à conveniência, lazer e entretenimento de alta qualidade. Próximo a supermercados, clubes, igrejas, shoppings e parques, o 14 Bis redefine o significado de qualidade de vida conectado a tudo o que é essencial para você. Desfrute de uma vida com segurança e conforto em uma localização privilegiada. Mais do que um edifício, é um estilo de vida. Estamos ansiosos para recebê-lo em breve neste espaço exclusivo, onde cada detalhe foi pensado para criar uma experiência única e inesquecível. Em breve, o 14 Bis estará de portas abertas para ser seu novo lar, transformando seus sonhos em realidade. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Estamos aqui, então, nesse segundo bloco, trazendo novamente a presença, a palavra, a experiência, o expertise do Saulo Pena Neto, da Auster Tecnologias, aqui de Santa Maria, para o mundo, quase para o mundo. Saulo, nós falamos um pouquinho do fim, né, do nitrogênio e o que ele representa para a agricultura, mas assim, o que o produtor quer
ele quer resultados. E hoje, quer dizer, é uma briga, é uma segunda pergunta junto, é uma briga para reduzir custos, porque está cada vez mais caro tu colocar a planta na lavoura, muito caro, o risco de intempéries, nós estamos vivendo períodos muito difíceis de escassez de água. Então, qual é a segurança que a Auster dá para o produtor rural? Qual é a confiança que vocês transmitem para o cliente que os resultados podem acontecer? A economia de insumos, né? O que isso traz para a natureza? Quer dizer, uma pergunta bem ampla. O que a Auster tem desse combo de novidades para o produtor rural? Certo, vamos lá. É uma pergunta realmente ampla. Eu vou procurar aqui ir por partes, então, Carlinhos, mas vamos começar pelo começo. O que o agricultor quer? No final das contas, a gente pode inventar um monte de coisa, mas ele quer resultado financeiro. Sim. Né? Vamos falar de agronegócio. Eu só tenho 2 fatos que são inegáveis do agronegócio. Ele é agro e é um negócio, né? O resto a gente pode discutir, mas a palavra negócio aparece ali. E todo mundo que tem um negócio quer resultado. Então, antes de mais nada, a gente tem que colocar mais dinheiro no bolso do agricultor, seja economizando, seja produzindo mais, ou seja, de modo geral, sendo mais eficiente. E aqui tem um fato relevante, que no Brasil, aproximadamente 50% do nitrogênio aplicado na lavoura é perdido, não é transformado em produtividade. Metade? Mais ou menos metade. E é um insumo que é caro. Ele é um insumo caro, ele é produzido a partir do petróleo, né, um derivado do petróleo, então ele acaba sendo um insumo que tem muita flutuação, se dá uma guerra ele fica difícil. O Brasil importa muito fertilizante nitrogenado. É uma commodity internacional? Ele é uma commodity, inclusive tem movimentos de muitas empresas tentando descomoditizar, né, criando produtos, mas no fim das contas aqui no Brasil é a ureia e se não é uma coisa à base de ureia, né? Então, é um insumo caro e, ao mesmo tempo, quando a gente pega, por exemplo, uma cultura como o milho, depois dos fatores climáticos, ele é o fator mais determinante para a produtividade. Ele é o mais determinante depois do clima. Por exemplo, se não chover, beleza, não produz. Mas depois que a gente elimina o clima, a gente tem o nitrogênio. E aí, então, a gente tem uma situação de desperdício, ou seja, tu aplicou, vamos supor, 10 milhões de reais em fertilizante nitrogenado, de fato tu está convertendo em produtividade para ti 5 milhões, o restante está indo para o ralo, e não apenas indo para o ralo, mas ele está se transformando em poluição. Sim, né? sim. E depois a gente pode falar um pouquinho mais. Sim. O que a gente faz então com a nossa solução, o Smartn, é transformar o que seria essa perda de nitrogênio em produtividade, ou até mesmo reduzir o uso, porque muitas vezes uma lavoura que receberia, por exemplo, uma taxa de 200 quilos por hectare, tem regiões dela que não precisa aplicar nada, que não demanda nada, porque ela não vai responder ao nitrogênio. Se eu colocar 10 quilos, é 10 quilos jogado fora, se eu colocar 100 quilos, é 100 quilos jogado fora. Então tem regiões que, tipo assim, estão satisfeitas, e tem regiões da lavoura que o agricultor colocaria uma taxa, vamos dizer assim, padrão, e que ele poderia colocar mais, porque aquela parte responde mais. E então a gente faz essa gestão e de forma, como eu falei, automática, né? E o resultado disso é sempre, ou praticamente sempre, aumento na produtividade. Eu já vou falar um pouquinho em números. E em muitos casos, redução do uso do fertilizante. Tem casos que a gente consegue diminuir pela metade o uso de fertilizante e aumentar a produtividade. Então, é muito, muito comum que o agricultor, numa primeira safra, ele fique com um pouco de medo quando ele diz assim, meu amigo, tu tá colocando nitrogênio demais, a gente vai fazer variável aqui e tu vai aplicar menos. Ele fica com medo, porque, poxa, eu estou investindo nesse negócio e se não produzir, a gente diz assim, fica tranquilo. Carlinhos, até hoje, nunca, nenhuma vez que o Smartn recomendou baixar a dose, ele produziu a menos. Sempre produziu a mais. Nenhuma vez que ele tirou nitrogênio, ele produziu
a menos com o Smart N. Isso é um diferencial extraordinário. Inclusive, o Smart N é a única solução que existe hoje no Brasil com essa capacidade de fato, vamos dizer assim, mudar a dose original que o agricultor iria utilizar. E aqui eu posso até citar exemplos. Entre os clientes da Auster, nós temos recordistas de produtividade nacional. Recordista de produtividade nacional de feijão, Grupo MEC no Distrito Federal, de trigo em Goiás, recorde de milho irrigado, Cruz Alta, Terra Boa Agrícola. Por exemplo, no caso da Terra Boa Agrícola, a gente está falando de 330,4 sacos por hectare de milho, né? E naquele talhão, naquela lavoura que ele atingiu essa produtividade, o Smart N mandou tirar nitrogênio em relação ao que estava planejado. Então, e em média, vamos falar de médias aqui das culturas que a gente atende. O milho ali costuma entregar de 5% a 10% do aumento de produtividade, já chegou a 25%, já chegou a 1/4 de aumento, sem aumentar o uso de fertilizante, sem o agricultor ter que fazer um treinamento, sem ele mexer num aplicativo, praticamente quase como num passe de mágica. Feijão, 5%, muito comum. Algodão também na faixa de 5%, trigo, 3% a 5%. E tem muitos casos, principalmente na cultura de feijão e de algodão, que o que ele coloca no bolso a mais por hectare líquido fica na faixa ali de 2 a 5 mil reais por hectare. Ou seja, vamos pensar em 2 mil reais por hectare. Em 1.000 hectares eu estou falando de 2 milhões. Já teve cliente nosso no Mato Grosso que estava utilizando o Smart N com máquinas relativamente velhas, assim, que não estava muito legal. E no primeiro ano que ele fez, comparando ali, ele viu que deu uma diferença absurda. Só naquele primeiro ano, a diferença que ele produziu a mais, ele trocou as máquinas. Só com a diferença, né? Então, são resultados muito bons. Eu tenho muito orgulho de dizer que quando a gente faz o lado a lado, que é o agricultor escolhe o lado dele e a gente maneja o nosso. Interessante. Né? E assim, ó, a nossa regra é ou o agricultor ou o gerente da fazenda que vai escolher o lado. Porque daí ele pode nos deixar com o lado ruim. Certo. E aí ele diz assim, eu vou deixar você. Eu disse, não, é disso que a gente gosta. A gente gosta de lavoura ruim porque a gente endireita ela. E aí, a cada 10 lado a lado que a gente ganha 9. 90% na produtividade. E normalmente, quando a gente perde, é quando dá algum outro problema, como, por exemplo, falta de água. E aí a produtividade geral, ela o nitrogênio, ele exige muito água, né? A presença. O que acontece, Carlinhos? Isso é uma coisa interessante também do Smart N. Quando tu tem uma planta com o potencial, vamos dizer assim, desenvolveu raiz e tem água no solo, e ela está num ambiente adequado, tem as condições adequadas, o nitrogênio vai favorecer a formação de folhas, enchimento de grãos e tudo mais. Agora, se é uma planta que vai passar por uma condição de estresse, é melhor que ela absorva pouco nitrogênio. Por quê? Porque senão, por exemplo, num caso do milho, ele pode colocar muita área foliar, então ele vai perder água. Em excesso. Vai desperdiçar. É o que a gente chama de consumo de luxo do nitrogênio. Tipo assim, ela consumiu a mais do que... Seria o mesmo que tu comer tanto que tu fica tão pesado que as tuas pernas não te aguentam, sabe? Então, tipo, o Smart N, ele gerencia isso. Ele entende qual região a planta pode dar essa resposta e qual que ele vai quebrar as pernas se ele comer demais, né? Então, isso ajuda muito, né? Pensando nessa relação com a água, porque às vezes o agricultor pensa assim, poxa, mas aquele lado ali sempre foi ruim, nós não podíamos consertar com nitrogênio, e uma regra que a gente coloca, não, o nitrogênio ele não define produtividade, ele aproveita a produtividade, é diferente, ele não está ali como uma ferramenta para consertar, ele está ali para aproveitar o potencial que está definido. Então, a gente tem resultados muito bons e, às vezes, até quando o agricultor está na dúvida, eu digo assim, olha, vamos fazer um lado a lado, claro, que eu faço total Eu achei ótimo questão. Isso, achei ótimo. Mas tem outra solução que me ofereceram que é mais barata que isso. Eu disse assim, chama todo mundo para a mesa e vamos fazer um lado a lado. Tanto que quando alguém questiona, mas e por quê? Eu digo assim, vamos fazer um lado a lado. Eu prefiro que o resultado fale por mim ou fale por nós, né? Então, a gente tem muita segurança em relação a isso. Gerar resultado que é palpável, o agricultor precisa de número, né? Saulo, uma questão legal.
Vocês já têm patenteadas essas tecnologias? Já está segura? Na verdade, não. Na verdade, o Smart N, a gente lida nele como Traduz o Smart N. Assim, esse sistema todo que recomenda nitrogênio, a gente lida mais como um segredo industrial, né? E não é apenas o software, é a maneira como a gente leva até o agricultor, o conjunto do serviço. Só o software ele não serve para muita coisa. E ele está sendo atualizado constantemente. Então, é muito difícil proteger. Para ter uma ideia, tem momentos que ele sofre 2 atualizações por semana. Que coisa! É uma atualização muito constante, ele está sempre sendo vai melhorado. Alimentando, vocês vão alimentando o sistema? Ele está sempre sendo melhorado, às vezes tem bloquinhos dele que a gente melhora dali, melhora daqui, para ele ficando cada vez mais inteligente. Se a gente percebe que tem alguma coisinha ali que não está legal, a gente vai pulindo. E a gente viu que o melhor caminho para nós era realmente ir para o segredo industrial, e que não é tanto segredo assim. É bem comum eu abrir como é que funciona. E a gente viu que isso para nós não é risco, porque tem muito do jeito que a gente leva para a lavoura. Tem o serviço, o valor agregado todo, ele não é só do software, né? Sim, eu acho que a definição está correta. Você tem um belo sistema, mas tem que ter o acompanhamento, tem que dar o combo de serviço. E assim, porque os solos têm uma variedade incalculável de solos, principalmente que vocês trabalham no cerrado bastante. Como é que vocês conseguem administrar essas diferenças enormes de solos? Certo. E de culturas, né? Claro. O Smart N ele foi desenvolvido, como é que eu vou dizer, de uma forma diferente do que já tinha no mercado. Lembrando, tem soluções aí europeias dos anos 90, tem soluções norte-americanas ali do início da década de 2000, mas é tudo muito local normalmente. É uma coisa que foi calibrada para aquela condição, começa a sair da condição, tem que recalibrar ou tem que fazer um experimento. Só que assim, quando eu falo da Europa, vamos fazer um negócio para funcionar na França. Perto do Brasil, a França é desse tamanho. O que funciona numa ponta, funciona na outra, né? Agora, quando eu falo no Brasil, eu costumo dizer, quando eu saio do Rio Grande do Sul e vou para o Cerrado, eu percorro muitos países europeus em termos de extensão. Eu tenho biomas, eu tenho climas, eu tenho culturas. O próprio manejo, a maneira como é feita a agricultura muda muito. Então, o Smart N foi desenvolvido para ser agnóstico, no sentido assim, de que eu não precise criar um novo sistema cada vez que eu tenho uma condição, uma combinação de fatores diferentes. Então, ele considera muitos fatores. São mais de 30 fatores que ele considera, tipo, é clima, é solo, é particularidade da cultura, é particularidade do fertilizante que está sendo utilizado, de maneira que, vamos dizer assim, um super cérebro seja capaz de tomar decisões diferentes de acordo com a conjuntura dos dados que ele recebe. Seria tipo assim, hoje tu está falando comigo e a gente está falando de agronegócio, amanhã depois tu está falando com alguém que trabalha com medicina ou coisa assim. Imagina se tivesse que existir um novo Carlinhos para cada assunto. Não ia dar certo. Agora, um Carlinhos mais inteligente, ele consegue lidar com mais assuntos. Então, o Smart N... Saulo, a ferramenta ela é maravilhosa. Porque essa história de ter que dar calibrando cada vez para cada cliente, cada situação, isso é custo. E vocês conseguem transferir essa redução no custo. Outra coisa importante, tu falou assim, uma economia de 2%, 3% parece que não é nada. Mas hoje, com o custo da lavoura, com as inseguranças climáticas, é muita diferença. É muita diferença. 1%, 2% é muita coisa na agricultura. Muita coisa, né? Hoje representa no agro, né? E como é que foi essa saída daqui? Batemos no teto aqui no Rio Grande do Sul, ou vocês foram demandados? Como é que chegou essa novidade lá em outros pontos do Brasil? E porque vocês estão quase que sozinhos nesse nível tecnológico. Eu costumo dizer, parece aqui que até estou sendo um pouco arrogante, mas eu digo assim, a gente é especialista nisso. Nós somos uma empresa que pensou, não, esse é um problema que a gente tem que resolver. A gente tem que, no mínimo, ser o melhor.
No mínimo do mínimo. Eu digo assim para os meus colegas, até para os clientes, ó, nós somos a Coca-Cola da recomendação inteligente de nitrogênio e a Pepsi está muito longe em termos de resultado de nível tecnológico. Perfeito. Então, isso é uma coisa que eu tenho total segurança em falar, né? E pensando nessa questão de sair do Rio Grande do Sul. Bom, a gente tinha um problema no Rio Grande do Sul. As culturas endereçáveis que a gente tinha era trigo e milho, praticamente. A soja ela adquire o nitrogênio de outra forma, fixação biológica e tudo mais. Acredito que já falou com bastante gente sobre fixação biológica de nitrogênio, né? Então, trigo e milho, e mais trigo do que milho. Então, proporcionalmente, o Rio Grande do Sul tem pouco milho, daí a gente pensou, é pouquíssimo tempo de trabalho, de fato, aqui, e muito tempo ocioso, né? E o trigo já é uma cultura de menos valor agregado, o milho, então, é uma cultura que não são todos os agricultores que fazem, e aí a gente pensou, nossa, mas tem outras regiões no Brasil que são promissoras. Um dos meus colegas, o Eduardo, já tinha rodado bastante o Brasil, fazendo um trabalho, na época, para a Bayer, né, que era um serviço que a gente estava prestando, enfim, de sensoriamento remoto, conhecer algumas regiões. E lá em 2019, final de 2019, um Smart N andando bem, um investidor anjo meio que colocou uma condição, assim, ó, sou parceiro de vocês, mas vocês vão ter que conhecer o Brasil. Sai daqui. Tipo assim, ó, se desintoca. Uma provocação maravilhosa. Não que o lugar seja ruim, mas sai da toca e vai conhecer o Brasil, vai buscar parceiro. A gente pegou o carro e foi. A gente ficou 3 meses rodando, sem muito, vamos dizer assim, ó, com planejamento, mas também, vamos dizer assim, ó, basicamente com a ideia, porque a gente não tinha um case de sucesso de lá, a gente não tinha um amigo lá ou coisa assim. Então, a gente basicamente foi na raça e na coragem, né? E aí, na virada ali de 2019 para 2020, eu lembro que foi uma grande virada. Tem muitos detalhes interessantes que eu não vou contar por questão de tempo, mas eu lembro que chamou muito a nossa atenção que áreas irrigadas com agricultura o ano inteiro. Então, aquela rotação, assim, ó, hoje, pelo menos 90% do que a gente atende é área irrigada, que tem agricultura... Incrível. Hoje a gente não para. A gente não para, é uma cultura avançando sobre. No caso do Cerrado tem o período da seca, mas é seca fora da irrigação, porque nas lavouras tem agricultura o ano inteiro, então é uma rotação bem bacana, e nos chamou a atenção que um dos primeiros contratos que a gente foi, que nem eu disse, a gente chegou na raça e na coragem, não tinha nem como citar o vizinho que fez e gostou, a gente tinha que ser convincente de que a gente sabia o que estava falando. E aí ele disse assim, vou fazer um teste com vocês. 1.000 hectares. E a gente se olhou, um teste de 1.000 hectares, esse lugar é o paraíso, né? E aí a gente, né, dali a pouco tinha que atender esse cliente. Então eu e mais dois colegas, o Eduardo e o Rafael, a gente praticamente se acampou por lá, né, junto com o pessoal que a gente conheceu lá da aviação agrícola. Né, na época usávamos os próprios drones, os aviões e tal. Né, passamos por bastante perrengue, mas foi na raça e na coragem. Foi chegar assim, sem muita enrolação. Ó, a gente é lá do Rio Grande do Sul, a gente tem isso aqui e a gente acredita que... Né, e aí tem muitos early adopters, né, agricultores que pensam, poxa, mas isso aí faz sentido. E adota, dali a pouco os vizinhos ficam sabendo, dali a pouco está todo mundo falando bem. Então, basicamente dessa maneira... A informação circula rápido. Eu estou falando mais especificamente, porque tem mais de uma região que a gente foi, mas, por exemplo, a região ali, noroeste de Minas Gerais, pega um pedacinho de Goiás, Distrito Federal. Ali, se a gente pegar um raio, sei lá, de uns 200 quilômetros, tem 70% da área irrigada do Brasil. Né? Então, aquela região ali, a gente trabalha o ano inteiro. Né? Às vezes todo mundo pensa, não, mas é que agora não tem nada. Não, lá sempre tem coisa na lavoura, né? Então, basicamente, foi na raça e na coragem, falando com o agricultor, sem muita intermediação, sem muito rodeio. A história está maravilhosa. Eu disse, nós vamos ter muita dificuldade num programa contar essa história, mas o importante é que a gente está deixando uma mensagem muito positiva. O teu entusiasmo em falar, assim, a paixão que tu tem pela tecnologia, pela solução, para trazer resultados para o produtor num
produtor, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né, cansado de apanhar, onde ele precisa ter um suporte técnico que vocês têm condições. Esse é o Saulo Pena Neto, cara, um dos criadores da Auster, e vocês estão vendo assim o que é um empreendedor nato que saiu de dentro daqui da academia e é uma solução aí para a tecnologia ao agronegócio. Nós já voltamos com esse Pense Grande, com esse garotão que pensa muito grande. Problemas e possibilidades. A única diferença entre eles é a sua perspectiva. Quando você olha para o mundo à sua volta, o que você vê? Nossos instintos e tradições guiam nossa perspectiva para aquilo que nos é mais valioso. Nossa terra, nosso alimento, nossa casa. Mas às vezes, para evoluir, é necessário mudar essa perspectiva para algo distante. Mas também muito importante, o nosso futuro. Essa é a perspectiva da Auster. E com uma nova visão de mundo, nós oferecemos a você as ferramentas e o conhecimento para tomar ações precisas hoje, garantindo um amanhã sustentável. Nós não buscamos apenas inovação, mas também novas tecnologias inteligentes para que a sua performance se mantenha em harmonia a longo prazo, com tudo o que a cerca. Auster Tecnologia. Uma nova perspectiva para uma nova agricultura. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Se tu quer abrir a tua própria loja, a gente te dá o passo a passo. Que baita vitrine, hein? E tá pensando em bombar nas redes e vender online? Temos muitas dicas pra ti. Curte e compartilha. E pra quem quer renovar o cardápio, a gente tem a receita. Um churrasquinho de fundamento. Seja qual for o teu negócio, o Sebrae é pra ti. Acesse sebraeprati.com.br e saiba como podemos te apoiar. O Sebrae é pra ti! O Sebrae é pra ti! Bem-vindo ao 14 Bis. Prepare-se para aterrissar em uma experiência singular de residir no coração da cidade, onde tudo está ao seu alcance. Aqui você tem acesso descomplicado à conveniência, lazer e entretenimento de alta qualidade. Próximo a supermercados, clubes, igrejas, shoppings e parques, o 14 Bis redefine o significado de qualidade de vida conectado a tudo o que é essencial para você. Desfrute de uma vida com segurança e conforto em uma localização privilegiada. Mais do que um edifício, é um estilo de vida. Estamos ansiosos para recebê-lo em breve neste espaço exclusivo, onde cada detalhe foi pensado para criar uma experiência única e inesquecível. Em breve, o 14 Bis estará de portas abertas para ser seu novo lar, transformando seus sonhos em realidade. Patrocinam o programa Pense Grande, o programa de maior audiência do Grupo Diário, a Cotricel, a parceira ideal para a safra de sucesso. Seja um associado da Cotricel. Feidenbank, invista no Feidenbank, um ativo de alta rentabilidade para a segurança da renda fixa. AR2Z, construtora e incorporação. 14 Bis, estilo para viver, funcionalidade para morar. Sebrae RS, juntos a gente supera.
E Verden, rastreamento e soluções, especialistas em sistemas para veículos comerciais, caminhões e máquinas agrícolas. E Cancian Imóveis, a maior imobiliária de Santa Maria e região. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Vamos para o terceiro e último bloco desse Pense Grande, conversando sobre agronegócio, sobre uma startup que nasceu aqui na universidade e que está hoje prestando grandes serviços para a agricultura brasileira, isso que ainda é uma escala reduzida, modesta para o tamanho do desafio. Saulo Pena Neto, da Auster. Saulo, é muito importante, hoje a pauta do meio ambiente é fundamental. Todo mundo está buscando soluções que minimizem os danos no meio ambiente, a sustentabilidade. E vocês têm uma ferramenta extraordinária e sem custo adicional. Qual é a contribuição, então, do sistema, da plataforma de dados? Como é que vocês trabalham essas informações para reduzir o dano também ambiental? Certo. Vamos lá. Hoje, eu até costumo dizer que o que a gente tem que vender para o agricultor é, primeiramente, você vai ter mais retorno econômico. Resultado econômico, né? Até porque, senão a gente já, assim, para a gente não ser hipócrita, né? Se todo mundo pensasse primeiro na sustentabilidade, depois no retorno econômico, todo mundo que tem carro flex já está rodando com etanol. Sim. E não ia nem cogitar gasolina. Tipo, adoraria botar etanol, Perfeito. Mas qual é o rendimento, né? Perfeito. Então a coisa tem que vir com viabilidade econômica, né? Senão não se sustenta. E quando a gente fala em sustentabilidade, impacto ambiental, costumo dizer que o nitrogênio é a caixa de Pandora da agricultura, tá? Uhum. Que é aquele assunto, parece assim, que é melhor, que muitas vezes é melhor não falar. Quando a gente acessa dados internacionais, assim, de diversas fontes, porque apesar de, como eu falei, a gente não vende primariamente isso para o agricultor, a gente pesquisa isso em paralelo há anos, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, Estados Unidos, China, outros países e vê a média da pegada de carbono, né, da agricultura, o que causa mais impacto ambiental pensando em aquecimento global na agricultura, o nitrogênio ele responde aproximadamente por 60%. 60% a 70%, por exemplo, na cultura do milho. Que coisa, rapaz. É muito impacto. Por quê? Porque o nitrogênio, ao ser produzido, ocorre a queima de gás natural, certo? Porque o nitrogênio ele não é mineral, não é tipo assim, ó, como o calcário que eu, né, ou outros que eu tiro de minas, né? O nitrogênio basicamente ele é tirado do ar, né? O N2 do ar é transformado em amônia, depois, enfim. E para isso eu preciso de muita temperatura e eu preciso de muita pressão e para isso se queima normalmente gás natural, em alguns casos é petróleo, depende do país, né? Então eu já tenho impacto ambiental ali. E segundo, o nitrogênio, uma vez aplicado no solo, ele vai passar por uma série de transformações, nem vou entrar em detalhes em relação a isso, mas uma coisa que pode acontecer com aquele nitrogênio residual que não é aproveitado, ele pode sofrer desnitrificação, que é se transformar, por exemplo, em formas como voltar para o N2 ou então o óxido nitroso, que ele é uma molécula que prejudica a camada de ozônio quase 300 vezes mais do que o CO2. Então, aquele nitrogênio que fica como um excedente... O residual. Ele vai, muitas vezes, volatilizar. Se não volatilizar, ele lixivia e polui o lençol freático. Então, tem países que, principalmente, por exemplo, na Europa, até nos Estados Unidos, que essa poluição pelo nitrogênio, não que necessariamente volatiliza, mas que lixivia, ela é crítica, né? Isso causa doenças, causa problemas. Inclusive, quando a gente pega um exemplo, a zona morta do Golfo do México, aquilo ali é quase tudo residual de fertilizante que foi... Quando a Holanda hoje passa por uma crise que eles apelidaram de guerra do nitrogênio. Por quê? Porque o nível de poluição ficou tão alto pelo nitrogênio porque lá se aplica muito nitrogênio há muito tempo, que o governo começou a limitar
Tipo assim, ó, tu não pode aplicar mais que tanto, daí o agricultor não gosta, se revolta. Então, existe uma guerra política, que inclusive eu já vi um embaixador da Holanda dizendo que foi uma das maiores crises que a Holanda já passou, crise política econômica por causa disso. Então o problema é bastante sério. E então como que a gente consegue ajudar? A solução da Auster. A solução da Auster é basicamente o quê? Aquele residual é minimizado, começando por aí, né? Quando eu não estou jogando nitrogênio fora, o nitrogênio que polui é aquele que vai fora. Aquele que a planta absorve e transforma em produtividade, ele não está... É o lado bom. Ele não está indo fora. E além disso, parte daquele nitrogênio que estaria indo fora, que eu vou colocar numa região que vai aproveitar, é quase como se eu estivesse transformando aquele lixo em ganho da produtividade. Uhum. Então, a gente consegue produzir mais grãos, mais fibra, no caso do algodão, ou mais alimento, com um custo ambiental menor. Mas isso hoje é levado em consideração? Não, ainda é uma coisa um pouco incipiente. Não dá para mensurar também. Às vezes até dá, só que não é uma coisa hoje ainda relevante para te ficar colocando na mesa todo o tempo, né? Uhum. Então, a gente consegue justamente, no que é, na minha opinião, a caixa de Pandora do impacto ambiental da agricultura, a gente consegue atacar justamente ali. Diminui o residual, transforma parte do que seria esse resíduo em alimento. E aí eu posso dar o exemplo do feijão, né? Porque assim, o que é interessante? Nessas culturas que a gente trabalha, o feijão é aquela que vai para a mesa do agricultor. Saulo, mas trabalha com milho. Sim, mas uma parcela muito pequena do milho produzido ele vai para a mesa. Apesar de que muito do milho se faz etanol, então a gente, de certa forma, tem um impacto na produção de biocombustíveis, né? Mas vamos pensar em alimento. No caso do feijão, só de feijão, que a Áustria já atendeu, que é uma cultura que no Brasil não tem tanto assim, se for comparar com a soja, com o milho, mas que a gente é bem forte na cultura do feijão. A quantidade a mais de feijão que a gente proporcionou de ganho mensurável, tipo assim, tinha essa lavoura, utilizou o nosso sistema, o SmartN, com a mesma quantidade de fertilizante ou menos, gerou uma quantidade a mais de feijão. É suficiente para compor aproximadamente 160 milhões de refeições no Brasil. Que coisa incrível. Não é 160 mil, é 160 milhões. É muito. Então, o que significa isso? Bom, todos esses 160 milhões de refeições, dá para se dizer que é um extra sem custo ambiental. Por quê? Porque foi com o mesmo custo ambiental que produziria o restante, produziu esse excedente. É como se tu tivesse um bônus de produtividade ali. E é claro que é uma escala, a gente sempre tem que pensar na questão de escala, mas quando eu consigo isso também, eu também consigo proporcionar, talvez a longo prazo, um mercado mais resiliente que consiga produzir alimentos com um custo mais baixo. Uhum. Então, eu não falo apenas do impacto ambiental, mas até um impacto social, à medida que eu consigo segurar, por exemplo, assim, não, o nitrogênio está mais caro. Eu ajudo o agricultor a não desperdiçar esse nitrogênio, de certa forma ele está produzindo feijão a um custo mais baixo. Saulo, mas e a cultura com... o milho, por exemplo, é usado para fazer ração para animais. Então, quando a gente fala, não, é diferente porque o feijão a gente come sim, mas outros grãos são usados, por exemplo, no caso da ração. O próprio algodão, o caroço do algodão é utilizado para alimentar animais. Então, mesmo que hoje seja um impacto pequeno, imagina isso, uma tecnologia como essa sendo aplicada em larga escala. Saulo, não dá, né? Sabe, é uma coisa tão gritante, um potencial fantástico que a gente tem para evoluir. Bom, para nós não esgotarmos o tempo, como é que os produtores rurais entram em contato? Como é que vocês prestam atendimento? Vocês têm estrutura para crescer? Qual é os passos seguintes? Assim? Como é que nós vamos tomar conta desse Brasil onde é viável, né?
Claro, bem como tu falou, né, Carlinhos, não é todo lugar que é viável, porque de certa forma ainda é uma solução de nicho. Não é todo agricultor que está preparado, que está, vamos dizer assim, nesse nível de agricultura. Perfeito. Né, ele tem que seguir uma série de coisas, vamos dizer assim, tem que fazer o feijão com arroz bem feito. E aí que eu estou falando, eu costumo dizer assim, ó, é uma agricultura de precisão feita na ponta de um bisturi. É para o cara que já está assim, ó, tirando no detalhe, né? O agricultor ele pode entrar em contato conosco, sim, a gente, por exemplo, dependendo da região, a gente tem pessoas ou a gente tem parceiros para atender, é sempre um atendimento, como é que vou dizer, pessoal, né? A gente não faz nada por aplicativo ou plataforma, é uma coisa que a gente viu que ainda não é o momento, apesar de que a gente entende que deve ocorrer essa transição, né? Então, o agricultor que tem interesse, ou o consultor, enfim, pode entrar em contato conosco, né? Vive numa região que tem tecnologia na agricultura, que produz ali o milho, produz o trigo, produz o feijão. Preencher os requisitos mínimos para vocês poderem implantar a tecnologia. Exato, dá para implantar, certo? E aí uma coisa que eu falei, tem um requisito mínimo? Tem, mas também não tem nada de muita novidade, não tem que instalar nada na máquina, não tem que treinar ninguém, pensando na fazenda. É abrir a porteira, né? E deixar trabalhar. É abrir a porteira, até pensando na questão de dados, né? Mas o agricultor tem pouco conhecimento, ou melhor, tem poucos dados à disposição, não tem problema. O Smart Chain ele é feito para funcionar com muitos dados ou com poucos dados, certo? Então, na falta de dados, ele consegue fazer generalizações, né? Então, isso também é uma coisa interessante. Não adianta desenvolver um negócio que lida com muitos dados e que na falta de um ele não funciona. Não, ele tem que funcionar para... Onde é que vocês vão estar em 2030? Nossa, eu espero que, além do Brasil todo, em outros países, né? Que tenham essa necessidade. Então, Saulo, mas por que ainda não foi para outros países? Porque, sinceramente, a gente ainda tem bastante coisa para fazer no quintal de casa, né? Então não tem para que eu ir cortar a grama do vizinho se a minha ainda falta um pouco de cortar. Sim. Mas a gente quer estar internacionalmente, né, atuando com o Smart Chain. E uma coisa que também é interessante é criar soluções que ajudem ao pequeno agricultor no manejo do nitrogênio, tá? Por que eu estou falando isso, Carlinhos? Porque quando a gente fala em área agrícola, a maior parte da área pertence a grandes agricultores. Só que quando a gente fala em número de agricultores no Brasil, que são muitos, a ampla maioria são agricultores muito pequenos. E não precisa ir longe, né? Aqui na Quarta Colônia, às vezes eu estou falando de 1 hectare, de 3 hectares, de 5 hectares, de 10 hectares. Hoje, com a nossa tecnologia, a gente não consegue ajudar esse agricultor. Mas a gente tem planos, isso já de anos que a gente vem desenvolvendo soluções que é para ajudar aquele agricultor que justamente é o que carece de assistência, ele não tem tanto acesso ao consultor, ele não... né? Quem não tem escala, Saulo, é uma dificuldade, né? Tudo para comprar, para vender, para compartilhar custos, é realmente muito difícil a vida do pequeno, e é quem mais precisa, né? E assim, Saulo, para nós encerrar essa belíssima conversa, nós temos perspectiva de a tecnologia de vocês avançar ainda mais em termos de sustentabilidade? Sim, tem perspectivas, sim, né? A gente tem todo esse caminho que fala da regulamentação, de padrões, né, de melhorias. O próprio Smart Chain, ano após ano, ele está melhor. Isso é um feedback que a gente recebe de clientes que já são de longa data, que ele vai lá, aplica na lavoura e diz assim, o que vocês fizeram que esse negócio está melhor ainda, tá mais interessante, tá batendo mais as taxas, como eles falam assim, né? Então, ano após ano ele melhora e vamos dizer assim, tá melhorando em resultado de produtividade.
automaticamente significa que está sendo mais sustentável. Porque aquele excedente de produtividade, considerando que eu não coloquei mais insumo, era nitrogênio que estava indo fora e que agora eu estou convertendo em produtividade. Então, tende a melhorar muito, né? Tem esse impacto que eu comentei, que a gente quer gerar soluções para agricultores de menor porte e, que nem eu falei, esse mapeamento, assim, a viabilidade da gente entender o impacto ambiental mais na ponta do lápis, assim, de forma mais objetiva, que hoje não é viável para nós investir nisso, sim, tá? Porque eu estou falando assim, tu vai investir em fazer tem que ter retorno. Hoje a gente não teria um retorno, mas a gente espera que no futuro sim. Muito bom. Nós nem entramos na pauta, porque era tanto assunto, eu falei nessa aula, nós vamos ter dificuldade, que é muito interessante essa história toda de empreendedorismo, e principalmente no nosso programa aqui é divulgar as boas coisas. Vocês são daqui, uma empresa que nasceu aqui e que tem soluções, agora estou dizendo, né, para o mundo. O céu é um limite para vocês. Queria agradecer o carinho de vocês nesse programa número 104 do Pense Grande, onde nós tivemos assim uma aula hoje de inovação, de tecnologia, de bravura, né? Histórias assim que ele não teve tempo de contar, mas que me contou como foi enfrentar tanta dificuldade para chegar onde é. 10 anos de uma grande batalha que está tendo sucesso. Obrigado, Saulo. Deus abençoe vocês lá. E que a Auster tenha voos muito altos. Muito Parabéns. Obrigado. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Um beijo, até a próxima. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Prestigiam o Pense Grande, o programa de maior audiência do Grupo Diário, a Cotricel, com estrutura moderna e compromisso com o produtor rural. A Cotricel é a parceira ideal para uma safra de sucesso. Seja um associado da Cotricel. Feed Bank, invista no Feed Bank, um ativo alta rentabilidade com a segurança da renda fixa. A R2Z, construtora e incorporação, 14 bis, estilo para viver, funcionalidade para morar. Verde, rastreamento e soluções, especialistas em sistema para veículos comerciais, caminhões e máquinas agrícolas. Cância Imóveis, a maior imobiliária de Santa Maria e região. E Farmácia São João, mais de 1.200 lojas no sul do Brasil. E o Sebrae está sempre com a gente no coração das empresas, as pequenas e médias empresas brasileiras. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber.